O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este que procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós também sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ele ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, os que acompanham em casa pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, quero lembrar que nós estamos numa novena permanente e perpétua. Muda-se o tema, mas o apelo da sexta-feira é contínuo, que é um apelo à misericórdia. Mas de modo particular, nós estamos pedindo nessa novena, terceiro dia: Jesus misericordioso, salvai os pecadores. Jesus misericordioso, salvai os pecadores. Não pensando que os pecadores são outros, e como se nós não nos colocássemos nesta prece. Ao contrário, salvai-nos, porque também somos pecadores. E lembremos que a obra redentora do Cristo, que celebramos na Quaresma, já estamos terminando a quarta semana, faz ecoar ainda o Evangelho de domingo. O Pai misericordioso. E um Pai que se esmera, que tem um coração tão grande, aberto, que é capaz de corrigir os filhos, acolher os filhos, na forma diferente de ser. Faço eco porque a Quaresma é assim, e não me canso de insistir. Se reserva para os domingos os temas principais que são para uma conversão. E o Evangelho de domingo nos mostra um Pai misericordioso e que seja o filho rebelde, aventureiro, um filho dado aos seus erros, como diz o próprio texto, e o filho mais velho acusava de ter entregue a sua vida às prostitutas e vida fácil. Ou seja, o filho rancoroso que ainda não experimentou o amor do pai. Este é o aspecto. Experimentarmos, vivermos essa dimensão de um Deus perdoador. Deus, e o que nós devemos ser como igreja, Deus é sempre de coração aberto e de portas abertas. A igreja é isso, e tem que sê-lo.
sempre de portas abertas e comunidade aberta para acolher o diferente. É uma mensagem sempre atual. Por isso, a ação da igreja nada mais é de tornar realidade a ação salvadora do Cristo, não é isso? Nós não podemos e não somos um gueto, um grupo fechado, um grupo escolhido onde nós nos sentimos os preferidos. Não, nós somos uma igreja a caminho que sempre, quando alguém se aproxima, estendemos a mão para dizer: vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Grave isso no seu coração, porque isso muda toda e qualquer possibilidade de uma igreja de exclusão, ou em nosso coração, uma atitude de exclusão. A igreja nunca poderá ser de exclusão. Filhos, também neste contexto hoje, celebramos como primeira sexta-feira do mês esse coração dilacerado, coração aberto. E toda vez que falamos do Sagrado Coração de Jesus, indiretamente, estamos falando de quem? Das Santas Chagas. Porque o que é o coração aberto de Jesus, senão uma amostra do que foi o coração chagado, transpassado, desta chaga do peito de onde emana esse coração que ama, da chaga do peito de onde brota esse coração que derramou água e sangue, nascendo o batismo, a Eucaristia, nascendo a igreja, que são os dois sacramentos primordiais da igreja: batismo e Eucaristia. Um Cristo, como diziam os santos padres, o Cristo que dorme e que nesse momento brota e nasce a igreja. Portanto, está intimamente ligado à devoção de Jesus das Santas Chagas, à devoção do Sagrado Coração de Jesus. E felizes somos nós que entendemos que nesse coração de Jesus não há restrição. Jesus em vida nunca restringiu amar alguém. O veremos domingo na missa, que é um escândalo o que Jesus fez. Escândalo. Mas não percam. O coração de Jesus, que nunca limitou-se a amar qualquer pessoa e estar com aqueles que eram publicanos, e digo mais, impressionante, porque se nós lembrarmos um fato, Jesus estava com Zaqueu. Zaqueu se arrependeu, sim ou não? Sim. Zaqueu, desce depressa, hoje vou jantar na sua casa. Zaqueu era um pecador arrependido, mas o próprio texto diz que Zaqueu, na efusão, na alegria da conversão, chamou seus colegas. Mas os colegas não tinham se arrependido. Então, de fato, Jesus estava entre os pecadores. Um escândalo. Pensar que ele foi comer na casa de um que se arrependeu é compreensível, um pecador arrependido. Mas Jesus aceitou estar perto de quem não tinha mostrado o menor desejo de arrependimento. Isso é escandaloso, porque o coração dele não se limitava no amor. A misericórdia de Jesus, como ele mesmo disse: eu vim para acolher os pecadores. Se nós entendêssemos isso, nós não ficaríamos com mimimis, com restrições. E isso, meus irmãos, é uma quebra da nossa cultura, da nossa mentalidade, dos nossos mexericos, palavra que tem aparecido muito em Provérbios. Não faz parte do meu vocabulário, mas estamos lendo tanto no rádio Provérbios, que lá a palavra mexericos aparece constantemente. E hoje apareceu de novo: fuja de quem é mexeriqueiro.
Se ele fala mal dos outros para você, ao virar as costas, você vai ser o objeto da falação. Não tem lugar para isso. Hoje, a primeira leitura nos coloca algo impressionante também da sabedoria. Olha o que diz ali: cuidado com os ímpios, e cuidado de ser uma pessoa ímpia. E me atenho nisso, porque se temos devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se queremos colocar nas santas chagas dolorosas e gloriosas do Senhor a humanidade, nós não podemos ter um coração ímpio. O que é um coração ímpio? É um coração falso. O que é uma pessoa falsa? Que cria falsos raciocínios e indevidos raciocínios, como: armemos ciladas. Armemos ciladas para o justo. A sua presença nos incomoda. Por que incomoda o justo? O próprio modo de agir incomoda. Por quê? Porque age diferente de nós. Continua. Porque a presença dele nos questiona. Ele se torna por si só, por ser uma pessoa justa, honesta, ela incomoda a nossa forma de agir. Ele incomoda os nossos pensamentos. Só vê-lo se torna insuportável. Continua o texto, preste atenção. Por que incomoda? Por que não queremos que o justo caminhe conosco? Porque ao vê-lo se torna insuportável. Porque os seus caminhos são retos e os meus não. Porque ele é justo, somos considerados uma moeda falsa. Porque ele, o justo, foge das impurezas, enquanto nós somos lascivos na impureza. Eu estou contrapondo. Ora, por que eu estou dizendo isso? É verdade que os santos, se você olhar para a vida dos santos, eles não eram benquistos. Estou para ver um santo que teve aceitação no seu meio. A grande maioria, se não morreu em desgraça, morreu mal falado. Até São Francisco morreu com fama de santo, mas quase expulso da sua ordem. Se você pegar os outros santos, São João da Cruz, um dos maiores santos e místicos, foi até aprisionado. E a raiva que tinham dele era tanta que nem comungar ele podia. Deixavam ele na cela, na prisão, e ele via de longe a missa. E a crueldade era tanta que pegavam salmoura e vinagre para colocar nas feridas, para doer mais. Mas quem foi o primeiro que foi justo, fiel, puro? Quem foi o primeiro que só pela simples presença incomodava? Jesus. A primeira leitura é que nos dá a bagagem para entender o Evangelho. O Evangelho de hoje, de São João, que nós estamos refletindo a semana inteira, mostra que Jesus não podia andar publicamente mais, porque eles tinham tomado a decisão de matá-lo. E por que matá-lo? Os argumentos da primeira leitura. Porque a presença dele incomodava. A presença de Jesus mostrava o erro dos fariseus e sacerdotes. Era insuportável ficar perto de Jesus. Por quê? Porque a lei dizia que o pecador tinha que ser afastado. Por isso eu contei de Zaqueu. E Jesus comia com os pecadores arrependidos e os ainda não arrependidos. Era um escândalo. Porque a presença de Jesus
e tentaram armar várias armadilhas sobre o próximo. Ele diz: não, o próximo não é teu patrício, patrício que vem da palavra aquele que é judeu. O teu próximo é aquele que cai no caminho, mesmo sendo um samaritano. A presença de Jesus se tornou persona não grata, como às vezes a gente usa, insuportável. Tudo o que ele fazia provocava raiva naqueles que não queriam mudar. Entendeu isso? Por isso a decisão: vamos matá-lo. Nós temos que acabar com este homem. Por isso o Evangelho diz que Jesus não andava mais na Judeia. Judeia é a região de cima, Galileia era dos mais pobres. E quando Jesus foi à festa das tendas, foi escondido. O evangelista quer dizer que, tipo, mais ou menos como? Não, ele foi em segredo. Não era a hora dele morrer. Mas Jesus não se aguentou, foi ao templo. Jesus começou a ensinar. A ânsia de Jesus em evangelizar não fazia ter medo. Jesus tomou uma decisão: eu vou enfrentar, não vou ficar às escondidas. E o evangelho de hoje mostra exatamente isso. Quando as pessoas começam: mas espera aí, não é eles que querem, eles não querem matar esse homem? O que ele está fazendo aqui? É quando Jesus deixa claramente: eu vim pelo meu Pai, e por causa do meu Pai eu não vou fugir. Às vezes a gente tem receio de fugir, vontade de fugir. Às vezes a gente enfrenta certas circunstâncias, e a missão, ser cristão, ser reto, ser justo, ser honesto, tem um preço. E às vezes a gente assume certas missões, trabalhos, e aqui eu estou falando de igreja, que você quer ser uma pessoa, quer se dedicar, às vezes na catequese, como ministro, como voluntário. Hoje eu falava no rádio, fiquei preocupado com aquele homem, um homem muito idoso para estar sozinho. O neto que cuidava dele foi assassinado, está com problema nos olhos, está com bolsa. Eu não sei como a família deixa, meu Deus, não sei. Mas a nossa ação social vai ligar lá para tentar ver. Mas foi quando eu disse, e por isso eu falo esse tema da pastoral da pessoa idosa nas paróquias. Eu falei no rádio para visitar essas pessoas, visitar, porque nosso Senhor lembra que Deus é a favor dos órfãos, viúvas, e eu incluo os viúvos. Portanto, o evangelho de hoje é para nos colocar: por que Jesus foi morto? Porque no seu tempo ele se tornou insuportável? Por que ele se tornou não benquisto? Porque o justo incomoda, a luz incomoda os olhos de quem vive nas trevas, o bem incomoda quem vive no mal. A pergunta então não é para eles, é para mim e para você. A palavra de Deus tem acolhimento ou também tem partes? Porque cuidado, às vezes nós gostamos da Bíblia e da mensagem de Jesus, mas tem partes que a gente quer tirar, tem partes que a gente não quer viver. Eu aceito o todo do Cristo, até as partes que não me agradam. O mundo não faz isso. Quando a consequência da vida em Cristo é um sim à vida contra o aborto, essa parte eu não gosto. Quando a palavra de Deus em Cristo diz que o casamento é para sempre, e contra o adultério, não, essa parte a igreja devia mudar. Quando a parte da Bíblia que diz que a caridade é fundamental e o que mais agrada a Deus é o bem que fazemos,
que às vezes é preciso deixar nossa oferta e ir se reconciliar. Essa parte, essa aí a gente não pode pular. Então, no fundo, há partes em mim e você que o Cristo se torna insuportável, que a palavra de Deus é retirada para não incomodar. Então nós somos os mesmos do Evangelho que tentam matar Jesus. Filhos queridos, toda a liturgia é para entrarmos na profundidade de quem é Jesus. E esses evangelhos que não são tão interessantes, sim, o evangelho de ontem é discursivo. 2 dias, ontem e antes de ontem, foi um texto apologético. Hoje também é discursivo. A gente pergunta, mas eu prefiro os outros evangelhos. Mas esses evangelhos nos fazem refletir a essência de quem é Jesus. Então eu te pergunto, qual parte de mim que ainda não aceita Jesus Cristo? Cada um tem a sua.